Qual que é a atividade essencial do Ministério Público, a atividade prática essencial do Ministério Público? Essa prática sociotransformadora. O Ministério Público existe, foi projetado na Constituição de 1988 para intervir na realidade e contribuir na construção da nova ordem, promover a transformação social, né, para estabelecermos no Brasil uma sociedade substantivamente democrática. Então, a prática sociotransformadora é a atividade, a prática essencial do Ministério Público. E incumbe ao órgão de execução do Ministério Público, as promotorias, as procuradorias, né, desenvolver, né, essa prática sociotransformadora. Portanto, os órgãos de execução são os órgãos centrais e são também órgãos subordinantes, porque os órgãos de administração, inclusive os órgãos de administração superior e os órgãos auxiliares, como a escola institucional, os centros de apoio, eles existem, né, para viabilizar o sucesso da atuação dos órgãos de execução. Então, é nessa perspectiva que nós deveremos analisar, né, o desempenho desses órgãos de administração, inclusive de administração superior, e dos órgãos auxiliares, né, que devem atuar no sentido de garantir a efetividade dos órgãos de execução, né? Por exemplo, cabe à Procuradoria-Geral administrar o Ministério Público, portanto, fornecer os meios necessários, os recursos patrimoniais, os recursos materiais, os recursos humanos que necessários a viabilizar a atividade, né, dos órgãos de execução, essa prática sociotransformadora. Então, esse é um papel importante da Procuradoria-Geral, né? Atua como a grande gerência administrativa da instituição, objetivando garantir os meios necessários à viabilidade da prática sociotransformadora que compete ao órgão de execução. Nós temos a Corregedoria, que também desenvolve essa atividade de avaliação de efetividade, tanto dos órgãos de execução como os órgãos administrativos e os órgãos auxiliares. Portanto, a Corregedoria existe para viabilizar, fazendo avaliação, constatando problemas, desempenhar o papel de orientação necessária à correção dos rumos, né? Portanto, a Corregedoria está voltada para a efetividade da instituição, portanto, para o bom desempenho do órgão de execução, né? Nós temos os conselhos superiores, né, dos ministérios públicos, que têm uma função administrativa importante na movimentação da carreira. Portanto, a preocupação maior do ponto de vista administrativo dos conselhos é garantir a movimentação dos agentes políticos do Ministério Público na carreira, no sentido de garantir a permanência do trabalho em todas as áreas que o Ministério Público, todas as regiões, comarcas nas quais o Ministério Público atua. Os conselhos também têm um papel importante como órgão de execução, porque os conselhos são a segunda instância do Ministério Público, não é? Porque cabe aos conselhos, né, a revisão das promoções de arquivamento dos inquéritos civis. E essa função revisional, ela existe para garantir a unidade institucional. Também esse é um outro papel importante dos conselhos, né, atuando em relação, né, aos casos em que os órgãos de execução de primeira instância, né, arquivam os inquéritos civis. Esse é um papel importante. Nós temos o colégio de procuradores, que exercem também funções importantes, sobretudo no julgamento das questões que envolvem a disciplina, né, a conduta dos agentes políticos. Enfim, são órgãos que buscam garantir a efetividade, garantir a resolutividade do Ministério Público. O que a gente não pode perder de vista é que o órgão central e, portanto, subordinante é o órgão de execução. Os outros órgãos da administração e os órgãos auxiliares têm a sua razão de ser na viabilização dos órgãos de execução. Portanto, são órgãos subordinados.